Depois de Marx, o marxismo-leninismo foi uma interpretação pessoal que Lenin fez de Marx no final do século XIX, quando já estava claro que não ocorreria uma revolução comunista na Inglaterra, o país mais rico, como previra Marx. A qualidade de vida dos operários estava simplesmente aumentando, ao contrário do que Marx havia previsto, por força do sindicalismo e de novas leis do Estado. O que resultou dessa interpretação leninista de Marx e sua realização por dois intelectuais, Lenin e Trotsky, na Revolução de 1917 na Rússia, foi o comunismo soviético, que cada vez menos teve a ver com o que Marx havia sonhado. Ele foi um comunismo de um país muito pobre, em parte ainda medieval, onde as pessoas foram forçadas, contra os seus próprios interesses, a trabalhar para que autoridades ditatoriais achavam ser o bem coletivo. Esse comunismo soviético, após a morte de Lenin em 1924 e nas mãos de Stalin, logo degenerou em uma sociedade coerciva, uma espécie de capitalismo de Estado, o Estado visto como uma grande indústria autocrática e coerciva, baseado na inveja e na cupidez, que apenas substituiu uma classe opressora por outra, a qual comportou-se de modo infinitamente mais brutal do que os capitalistas ingleses, instaurando um inaudito sistema de terror. Longe de desaparecer, o Estado se tornou uma espécie de monstruosidade incontrolável, sem nenhuma base real na classe trabalhadora. Como notou Stuart Hall, o stalinismo foi uma forma deformada do comunismo, tal como o fascismo foi uma forma deformada de capitalismo. E ninguém fez mais para destruir a imagem de um socialismo marxista do que um marginal que se alçou à posição de ditador, como foi o caso de Stalin. Pouco depois da Revolução Russa, Rosa Luxemburg, uma socialista utópica, escreveu: "O remédio encontrado por Lenin e Trotsky, a eliminação da democracia, é pior do que a doença que ele deve curar, pois destrói a própria fonte vital de onde deve vir a correção de todas as deficiências das instituições socialistas, que é a força da vida política das grandes massas de cidadãos." Essas palavras foram tragicamente verdadeiras, pois prenunciaram os anos de terror de Stalin, que executou mais de 20 milhões de pessoas na tentativa de construir o comunismo de forma autoritária e personalista em um só país. Essa nova classe dominante, a dos membros superiores do partido, passou a gozar dos privilégios dos antigos capitalistas, como de fazer compras em lojas especiais, viajar com a família nos melhores carros, etc. O comunismo soviético degenerou-se assim em uma espécie de capitalismo de Estado em sua pior forma. O comunismo soviético acabou por dissolver-se no final da década de 1980, após quase 70 anos de existência, mas deixa resquícios até os tempos atuais. Dizem que Putin é uma das pessoas mais ricas do mundo. Para muitos, essa dissolução seria uma prova de que Marx estava errado, mas para um especialista em Marx como Alan Wood, pelo contrário, a sua dissolução é uma prova de que Marx estava certo. Se ele tivesse sido bem-sucedido, um capitalismo de Estado em um país pobre, ele teria provado que Marx é quem estava errado. O mesmo aconteceu com a Revolução Chinesa e perdura até os tempos atuais na forma de um sistema misto. E também perdura no criminoso totalitarismo de esquerda da Coreia do Norte, em que o ditador oferece prêmios aos que lhe são fiéis e encarcera, tortura e mata quem ousa exprimir discordância. Também aqui um capitalismo de Estado. Foi também inspirado em uma interpretação infeliz do marxismo que no Camboja, entre 1975 a 79, em 4 anos, o Khmer Vermelho tentou construir pela força uma sociedade igualitária de camponeses, que fosse totalmente independente dos países desenvolvidos, supondo que são os países desenvolvidos que impedem o desenvolvimento dos últimos.
do que resultou no genocídio de 1/4 da população. Parece que cerca de 1.500.000, 2 milhões de pessoas. Isso aí é o que sobrou de algumas dessas pessoas. Isso aí para mostrar coisas boas do Camboja. Às vezes coisas belíssimas, como esses escombros de uma cidade antiga. Em tais sistemas, notou Singer, uma pessoa como Marx, que se opunha radicalmente ao servilismo, teria sido provavelmente uma das primeiras a desaparecer. É, pois, um engano responsabilizar Marx por todas essas deturpações e esses desastres. Além disso, parece plausível a ideia de que se Marx não tivesse existido, teria sido preciso inventá-lo, ou seja, as revoluções comunistas na Rússia, China e em outros países provavelmente teriam ocorrido de modo similar, inspirados por outros teóricos que também defenderam ou que acabariam por defender ideias semelhantes. Como parte de subestruturas ideológicas, teorias nascem tão facilmente como capim do mato. Mas Marx foi muito mais original, profundo e articulado do que outros pensadores socialistas, razão pela qual ainda vale a pena considerá-lo. O que Marx fez pode ser visto como um imenso trabalho especulativo e visionário, forjado como uma reação humanista ao contexto socioeconômico profundamente injusto de seu momento histórico, um trabalho que, em suas previsões factuais, se demonstrou falso, mas que nem por isso deixa de ser um clássico com constatações profundamente instrutivas. Que esse trabalho tenha sido em parte sequestrado e desvirtuado a serviço do interesse de ideologias totalitárias é uma outra história. É um ponto curioso notar que, sob a perspectiva marxista, a própria universidade contemporânea, tão especializada e voltada para o desenvolvimento da ciência aplicada e para a formação de técnicos, poderia ser vista como sequestrando a inteligência a serviço do capitalismo. Mais ainda, o próprio cientificismo, o pragmatismo, a fragmentação positivista, o reducionismo cientificista de muito de nossa filosofia analítica contemporânea, digo eu, especialmente a norte-americana, ainda o centro da forma atual do capitalismo, poderiam ser denunciados como efeitos de um sistema econômico voltado para a técnica, que aliena o ser humano de si mesmo em sua inteireza, empobrecendo a sua própria filosofia. Finalmente, há uma explicação marxista para o fato do comunismo na União Soviética ter se tornado um totalitarismo personalista e brutal. Ele ocorreu em um dos países mais pobres, ele ocorreu em um único país e não no mundo inteiro, ele se fez de uma forma totalitária, como uma forma totalitária de capitalismo de Estado. Mas isso ou não tem nada a ver com o humanismo marxista ou contradiz o que ele considerava historicamente possível. Isso vale, aliás, para qualquer país hoje mesmo, e mesmo nosso. Um sistema social-democrata é sempre menos competitivo do que o capitalismo libertarista. Imagine uma tentativa de comparação um país não escravista no mundo antigo. Ele seria mais justo, mas logo acabaria sendo ele próprio esmagado e escravizado. Isso serve de advertência para o limitado alcance de ideais sociais democratas presentes aqui e agora. Segundo esse raciocínio, o progresso em direção a uma sociedade mais justa só poderia ser sólido e duradouro na medida em que fosse feito em escala global, especialmente num mundo como o nosso, em que as economias estão interrelacionadas, profundamente interrelacionadas. A bibliografia selecionada, o mais fácil e claro como água é o Manifesto Comunista, que, como começo. Também interessante são os manuscritos filosóficos e econômicos, é uma obra filosófica para a crítica da economia política e o capital, o primeiro livro. Tem esses vídeos aí que vocês podem ver em inglês no YouTube. Introduções fáceis. Primeira de todas é de Peter Singer, Marx,
porque é uma introdução que pode dar ao leigo uma ideia adequada do que seja o pensamento de Marx. E boa parte dessa minha exposição foi baseada nesse livrinho. David MacLean foi traduzido pela Cultrix, As Ideias de Marx. Jean-Claude Dohan diz alguma coisa sobre Marx, mas isso é secundário. Terry Eagleton publicou há pouco um livro, Por que Marx tinha razão. Um livro aprofundado, que é um estudo que expõe e defende Marx, é de Allen Wood. Karl Marx. Marcuse tem a ideologia da sociedade industrial, em parte dedicado a Marx. Escreveu O Homem Unidimensional, que foi traduzido para o português com um outro nome, não me lembro. É uma crítica marxista à alienação no capitalismo avançado. Karl Popper tem uma crítica a Marx, no volume 2 de A Sociedade Aberta e Seus Inimigos. Chomsky, para entender o poder. É interessante Chomsky, com suas ideias, como funciona a indústria da informação, que a ideia de Chomsky é que alguns poucos, digamos 1% da sociedade, tem muito dinheiro. E tendo muito dinheiro, infelizmente tem também muito poder. E tendo muito poder, compra os meios de comunicação, compra os intelectuais que passam a defender aquilo que eles acham que é melhor para os seus interesses. Com os resultados que podem ser bons, e enquanto são bons, eles não levantam vozes de rejeição, mas podem ser maus ou até muito maus. O pior dos resultados foi, por exemplo, o fato dos capitalistas alemães terem defendido Hitler, achando que poderiam controlá-lo quando ele chegasse ao poder. Ele chegou ao poder e fez tudo da forma mais errada possível, contrariando os interesses desses capitalistas. Eles queriam que Hitler chegasse ao poder porque tinham medo dos comunistas. Mas esse efeito colateral não era esperado. E Chomsky nos alerta para o risco desses efeitos não esperados quando são resultantes do desconhecimento da realidade da parte da maioria da população. Desconhecimento este causado por essa indústria cultural, por essa indústria de propaganda que pode ser montada, está montada, por exemplo, nos últimos 12 anos, num país como o Brasil, não há dúvida alguma. Althusser são alguns textos filosóficos importantes, reflexivos sobre Marx. Ok.